Na sequência da Agenda 21 de 1992, nós vamos encontrar uma outra conferência que vai se realizar 10 anos depois da Conferência do Rio de Janeiro, apelidada Rio Mais 10, Conferência de Joanesburgo, primeira conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável. A Conferência de Joanesburgo foi meio que um zero à esquerda, né? Não fez muita diferença entre ter ou não sido realizada, não houve praticamente aporte para a proteção internacional do meio ambiente e em matéria de desenvolvimento sustentável, apesar do nome da conferência, não aportou praticamente nada, né? Eu até chamaria atenção e sugiro que se faça a leitura da parte final da Declaração de Joanesburgo de 2002, quando se vê lá nos parágrafos finais, até se coloca em xeque o próprio fato de que as gerações futuras herdarão o planeta, porque daí fala assim, nós aqui, né, os chefes de Estado do mundo inteiro, reunidos no continente africano, berço da humanidade, blá blá blá, etc., agradecemos a hospitalidade do povo sul-africano, blá blá blá, e esperamos sinceramente que o desenvolvimento sustentável, perdão, que as gerações futuras, vírgula, que certamente habitarão este planeta, poderão conhecer o que é o desenvolvimento sustentável. Então, coloca-se em xeque a existência de gerações futuras, né? Vai até mais ou menos na mesma linha daquela crítica. Será que vai ter geração futura no planeta? Né? Então, o momento foi um momento muito infeliz, sob o ponto de vista da linha evolutiva das conferências da ONU em matéria de meio ambiente, né? Porque Estocolmo dá um primeiro passo, a Conferência do Rio de Janeiro foi fantástica em termos de resultados, né? E se nós considerarmos unicamente a construção do conceito de desenvolvimento sustentável, poxa, na Conferência do Rio de Janeiro nós temos, 5 anos depois do relatório Brundtland, um plano de ação muito ousado que é a Agenda 21. 10 anos depois de Joanesburgo, ocorre a segunda conferência da ONU em matéria de desenvolvimento sustentável, não é? Então, Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a segunda, realizada desta feita no Rio de Janeiro, em junho de 2012, apelidada Rio Mais 20. Aqui, uma vez mais, o próprio nome da conferência já remete à própria é, a condição de nulidade, vamos dizer assim, né, no sentido comum da palavra, não no sentido jurídico da palavra, de nulidade da Conferência de Joanesburgo de 2002. Mas, enfim, lá na Conferência do Rio de 2012, a Conferência Rio Mais 20, Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, nós temos alguns aportes importantes, ainda que não tenha sido decidido nada de concreto naquele momento, em 2012. Que aportes foram esses? A conferência ela se articulava em torno a dois grandes temas. Um, economia verde para o desenvolvimento sustentável. Dois, quadro institucional da ONU em prol do desenvolvimento sustentável. Ora, sobre a economia verde muito se discutiu, não houve muito resultado, mas quanto ao quadro institucional, na própria declaração final da conferência de 2012, nós vamos vislumbrar uma preocupação que acaba se concretizando nos anos seguintes, que é de construir um quadro adequado no seio da Organização das Nações Unidas, capaz de apoiar a implementação das agendas internacionais de desenvolvimento. Que agendas são essas? Faço um parêntese. A primeira delas, a Agenda 21, adotada em 92, como nós já comentamos agora há pouco. A segunda delas é adotada no ano 2000, a chamada Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. Os ODM, eles tinham a validade até o ano de 2015 e os estados, na ordem internacional, tinham que prestar contas à Organização das Nações Unidas, mais precisamente ao Conselho Econômico e Social, à Comissão de Desenvolvimento Sustentável do Conselho Econômico e Social, do alcance, né, de atingirem ou não esses objetivos. Dentre esses objetivos nós vamos encontrar, eles eram em número de 8, se eu não estou enganado, nós vamos encontrar lá erradicar a fome, acabar com as doenças
infecciosas, promover a igualdade de gênero, proteção do meio ambiente, construção da sustentabilidade, etc, etc, etc. Esses ODM acabaram não tendo assim uma efetividade muito grande e em 2015 essa agenda, essa segunda agenda de desenvolvimento, ela foi substituída pela agenda que vige hoje, no período 2015-2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde se contemplam, vamos dizer assim, para colocar de uma maneira bem simples e talvez até simplória, se contempla tudo que é necessário para você consertar todos os problemas do planeta, né, e da sociedade. Então, tem a questão da igualdade de gênero, tem a questão de acabar com a pobreza, acabar com a fome, acabar com as doenças sexualmente transmissíveis, acabar, vamos dizer assim, promover a sustentabilidade urbana, saneamento básico para todo mundo, enfim, economia pujante, permitindo pleno emprego para todos. Bom, enfim, é buscar um mundo ideal, né? Não é apenas falar em desenvolvimento sustentável genericamente 3 pilares, mas é buscar um mundo que seja mais justo, mais isonômico em relação a todos. Então, essa agenda Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela vigora hoje no plano internacional e é uma agenda que vem sendo cobrada a partir de uma estrutura criada no pós-conferência Rio+20 na ONU. Essa estrutura ela está vinculada ao Conselho Econômico e Social, como não poderia deixar de ser, e é o Fórum Político de Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável. Essa estrutura cria-se nela no seio do Conselho Econômico e Social e ela se responsabiliza pela verificação do cumprimento pelos Estados dos 2 pilares da sustentabilidade econômica e social, obviamente vinculados ao próprio Conselho Econômico e Social, enquanto órgão da ONU. E quem cuida do pilar ambiental, da sustentabilidade? Quem cuida do pilar ambiental, e isso representou uma revolução muito grande na estrutura da ONU, apesar de que nós ainda não podemos contabilizar todos os seus efeitos positivos, mas foi a criação de uma estrutura que se chama Assembleia Ambiental da ONU. Essa Assembleia Ambiental da ONU foi criada no seio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e ela congrega todos os Estados membros da Organização das Nações Unidas em torno a um fórum que vai trabalhar aqui o pilar ambiental do conceito de desenvolvimento sustentável. Como é que os Estados estão implementando esse pilar ambiental do conceito de desenvolvimento sustentável? Eu chamaria atenção para o fato de que essas agendas globais de desenvolvimento, diante da sua preocupação com uma ação local em reflexo global e vice-versa, desde 1992 com a Agenda 21, elas vêm sendo integradas nas políticas públicas dos estados, assim como nos seus respectivos ordenamentos jurídicos. Chamaria atenção, por exemplo, para os planos diretores municipais no Brasil, que têm integrado os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que é de uma parte louvável, na medida em que há essa clara interconexão cenário local, o âmbito local, que é o âmbito municipal, e cenário internacional, mas por outro lado remete a talvez alguma dificuldade para os municípios de implementarem esse tipo de norma, né, que tenta literalmente abraçar o mundo, que são os planos diretores municipais. Em todo caso, é um elemento interessante ao se contemplar essa situação. O desenvolvimento sustentável ele está presente numa série de outros documentos, sejam eles documentos de cunho meramente programático no cenário internacional, sejam eles de cunho obrigatório, como tratados internacionais, mas
aqui não nos cabe mencioná-los todos, eu só chamaria atenção rapidamente para a questão urbana no plano internacional e a sustentabilidade. É, lado a lado com a preocupação ambiental no plano internacional, surge a discussão em torno da questão urbana. E isso, lá desde 1976, com a primeira conferência sobre assentamentos humanos, chamada Conferência Habitat I, a segunda conferência, já a partir da segunda conferência, realizada em 96, se adota uma agenda de sustentabilidade específica para as cidades, que foi substituída pela chamada Nova Agenda Urbana Mundial em 2016 na terceira conferência Habitat. Obviamente se trata de uma agenda, claro, um documento programático, um documento que não é de observância obrigatória pelos estados, né, pelos países, mas que acaba permeando as normas e políticas públicas internas, notadamente quando eu penso na seara urbana. Então, é um outro ponto que acaba integrando as preocupações dos municípios em relação à construção da sustentabilidade local e a construção da chamada cidade sustentável. Para encerrar, nesse ponto, não é, eu só diria para vocês que a primeira dentre as diretrizes da política urbana na legislação brasileira é justamente a garantia do direito às cidades sustentáveis a todos. Né? Com isso, nós podemos dar por encerrada a abordagem desse primeiro ponto do conteúdo programático, e eu aguardo, obviamente, o feedback de vocês em relação a esses pontos, assim como eventuais dúvidas ou questionamentos que forem aparecer. Obrigado.